Bom, fala-se muito em futebol moderno, futebol mais desenvolvido dentro de campo, taticamente, estratégia, esquema, né? Então, o que existe no futebol brasileiro até hoje, com algumas exceções, há um consenso de que é uma tática e algumas estratégias um pouco obsoletas, são baseadas quase que exclusivamente na qualidade técnica do jogador, né? Na parte física, de força, velocidade, e todo mundo fala em futebol moderno, né? Novas táticas, só que eu não vejo ninguém falar especificamente o que é essa modernidade, né? Mostrar essa modernidade tanto dentro de campo como teoricamente, né? Então, eu modestamente, como uma pessoa que observa e estuda o futebol, cheguei a algumas conclusões a esse respeito, né? E o que eu percebi é o seguinte, que as mudanças que ocorreram taticamente no futebol nos últimos tempos dizem respeito a espaço, tempo, né? E então, dentro disso, eu observei o seguinte, que os novos sistemas táticos, eles priorizam a ocupação do espaço pelos jogadores, né? A aproximação entre os jogadores dentro de campo, né? E isso é uma filosofia. Que filosofia é essa? Filosofia de ocupação de espaço e de proximidade entre os jogadores. Então, para que isso aconteça, os jogadores dentro de campo têm que ter um posicionamento e uma função. E isso é o que mudou como uma novidade, mas também há um retorno a alguns aspectos antigos do futebol. Então, dentro dessas mudanças, uma delas é o conceito de lateralidade, ou seja, o jogo hoje é puxado para as laterais do campo. E você se obtém essa lateralidade de duas formas, posicionando na linha dos meias jogadores nas laterais, fixos na linha dos meias, e um solto aqui fazendo, que faz aquela chegada de um lado e de outro, que vem de encontro ao outro conceito da proximidade entre os jogadores. Então, alguns com a movimentação fixa e outros com movimentação solta. Isso pode ser feito nessa linha ou também na linha mais à frente, com esses dois jogadores aqui e um centralizado, centroavante, e dois atacantes ou dois meias atacantes de lado, que eles também fazem essa lateralidade aqui. Tanto aqui na linha
meias, existe uma situação também que o jogo vem por esse lado aqui, esse jogador daqui encosta, o jogo vem por aqui, esse outro jogador encosta, fechando também a parte do meio. Então, esse conceito de lateralidade, todos os times têm hoje. É um time organizado, um time que tem um técnico que procura ocupar os espaços, então tem esses jogadores fazendo a lateralidade. Também tem o 4-4-2, que é com dois jogadores, dois meias abertos também, que dá a lateralidade, mas centraliza aqui o atacante e o centroavante. Mas está dentro desse conceito de lateralidade também. Então, esse é um conceito que permite você ter sempre opções dos dois lados. Onde for o jogo, você tem jogadores, e também propicia o conceito de proximidade. Você tem a proximidade de jogadores entre os jogadores de um lado, né, com a chegada de volante, de laterais, né, e tem também um aspecto defensivo, que é esse jogador que faz essa lateralidade, sem ser o lateral direito, ele acompanhar o lateral, acompanhar um outro jogador que venha pela lateral contra ele aqui. Então, esse conceito de lateralidade é um conceito, antigamente existia o ponta direita e o ponta esquerda. É um conceito que voltou e que estava meio esquecido no futebol. Então, esse é um conceito que é muito importante e que voltou no futebol e que hoje praticamente todos os times usam. Há também um outro problema para quem não participa desse conceito. Por exemplo, o time tem dois meias centralizados e não tem jogadores nas laterais. Tem dois atacantes, tem um aberto, mas do outro lado não tem atacante aberto. Então ele puxa o jogo de um lado, o time fica com o jogo só de um lado. Então não fica um time que ocupa os espaços, que tem a proximidade. Então as jogadas por esse lado tem que chegar com o jogo, e as jogadas desse lado aqui tem que já tem um jogador à frente, e por aqui não tem. Para ele se deslocar para cá fica muito difícil, ele vai cansar muito ficar se deslocando. O que ele pode alternar é o seguinte: jogar um tempo, alguns minutos desse lado, depois jogar do outro lado. Mas quando ele estiver desse lado, ou esse lado aqui vai ficar capenga. Então isso aí são coisas que acontecem muito no futebol hoje, por causa que não tem esse conceito de lateralidade que tem que ter. Outra coisa também, que é um sistema que está se usando muito hoje, 4-2-3-1. Existe uma grande diferença em você ter jogadores que vão chegar à frente e ter jogadores que já estão à frente, que é o caso quando você tem dois atacantes que já estão à frente, ou três atacantes que já estão à frente. Então é um posicionamento diferenciado. Quando você joga 4-2-3-1, pode ter meias e meias atacantes aqui fazendo essa linha de 3, mas o jogo o jogador vai acompanhar a jogada, e com os jogadores mais à frente, a jogada vai chegar nele, mas o jogador já está posicionado. Então é uma diferença de evolução da bola e do jogo para chegar ao gol adversário. Então são coisas que se fazem, mas
não se tem a noção por que de uma coisa e por que de outra. Então, existe essa diferença. Se o time tem facilidade para chegar à frente, vindo de trás todo o time, beleza, mas se não tem, é melhor já ter os jogadores posicionados. Volta um pouquinho, mas são jogadores de frente que têm essas características. Então são alguns conceitos que hoje a gente vê no futebol. Outro conceito também que é novo é a compactação. Era só praticado um tipo de compactação, a compactação para frente, a compactação do meio campo para trás. Mas hoje se usa muito a compactação na bola. O jogo vem por aqui, o time compacta na bola. Fica vários jogadores no setor da bola para dificultar o adversário jogar. Então, se o jogo vem por esse lado, o time compacta, chega os jogadores e compacta de um lado e de outro. O jogo vem por outro lado, os jogadores já compactos também dificulta o adversário trocar passes, porque devido à aglomeração de vários jogadores no mesmo setor. Então esse é um conceito novo no futebol, né? Não é novo, já se estudava, mas hoje ele foi aperfeiçoado e tem times que fazem esse fundamento com perfeição. Além também, que é usado na Europa já há alguns anos, as duas linhas de 4, que já é uma compactação assim, mas é um conceito que dá uma noção para o jogador na marcação, que ele sabe que ele está numa linha de 4, ele sabe que se ele se deslocar aqui tem os outros companheiros, ele sabe que esse jogador aqui sabe também que se ele sair de trás o outro vem cobrir o lugar dele, porque são próximos. Então as duas linhas de 4, ou uma linha de 4 e duas de 3, permite que a parte defensiva tenha um controle das coberturas. O jogador tem uma noção do controle de coberturas e a noção do posicionamento dos seus companheiros, né? Ao contrário daquela marcação aleatória que cada jogador pega um e marca, mas dependendo da movimentação da bola, as coisas, por alguns segundos, o jogador fica desorientado no seu sentido de marcação. Então, são alguns conceitos que estão incorporados hoje como futebol moderno. É lógico que isso também pode mudar com o tempo, porque a modernidade, que era moderna há 20 anos atrás, hoje não é, e o que é moderno hoje pode daqui a 10 anos pode não ser mais. Mas, em suma, seria isso. É lógico que tudo isso que foi falado aqui demanda treinamento, conhecimento, embasamento, para que seja aplicado.